Lucas capítulo 15, assim diz a palavra de Deus. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés, trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Oremos. Pai, por tua graça e bondade, fala o nosso coração, exalta Cristo Jesus nessa pregação, manifesta a presença graciosa do Espírito Santo aqui, transforma a nossa vida, encontra-nos nessa manhã. Nós oramos em nome de Jesus, amém. A igreja pode sentar-se. Santos irmãos e irmãs, nessa semana todos nós ficamos
tremendamente consternados com o massacre ocorrido em nossa grande São Paulo, na cidade de Suzano. O nosso coração ficou comovido e a nossa alma ficou desfacelada diante de tal brutalidade em um lugar tão próximo a nós, diante dos nossos próprios olhos. Amados irmãos, o nosso coração se enche de pena daqueles pais que se perguntam o que farão, como mandarão seus filhos à escola, diante de uma atrocidade de tal barbárie desenhada diante dos olhos de todos nós. E amados irmãos, diante de uma tragédia como essa, cai por terra verdadeiramente toda a louca pretensão humana de achar que há bondade inerente no ser humano, no pecador. O homem está entregue aos seus delitos e pecados. Todo ser humano é pecador, está morto nos seus delitos e pecados e está longe de Deus. E por favor, não se coloque em cima do salto ou em cima do pedestal dizendo: como é que esses meninos foram fazer isso? Porque você tem potencialmente dentro de si a mesma natureza que eles têm. E você que está aqui só não fez aquilo que eles fizeram, porque Deus tem amado você e a graça dele tem refreado a sua vida. Porque todo homem naturalmente, amados irmãos e irmãs, nasce em pecado, e todo homem naturalmente está perdido. E nesse evangelho, num dos seus principais versículos, graças a Deus, porque Lucas coloca o testemunho do Senhor Jesus em Lucas 19:10, que diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Louvado seja Deus. Nesse texto, irmãos e irmãs, nós encontramos o Senhor Jesus pregando. E a Bíblia diz que quando ele prega, publicanos e pecadores vêm em grande multidão para escutá-lo. Pastor, o que são publicanos? São funcionários públicos? Não, irmãos, mas num certo sentido trabalhavam para os romanos. Os publicanos, irmãos, eram judeus que recebiam dos romanos a possibilidade de cobrar os impostos em uma determinada região. E eles tinham que pagar uma taxa fixa para o Império Romano. E o que eles arrecadassem depois disso era por conta deles. Então, na maioria das vezes, os publicanos eram ladrões, amados irmãos, extorquiam seus compatriotas para poderem enriquecer-se. Então o texto diz que Jesus prega, e esses publicanos que são desprezados pelos judeus, que carecem tanto da graça de Jesus, vêm ouvir a mensagem. E não somente os publicanos, pecadores, prostitutas, todos aqueles afastados da igreja institucionalizada de Israel, tinham prazer em ouvir Jesus pregar. E os fariseus, religiosos e escribas, irmãos, não entendiam isso. Ele diz: como é que ele é profeta e se junta com essa classe de gente, com gente dessa laia? E eles questionavam o Senhor Jesus, dizendo: se de fato ele era profeta, como é que estaria com essas pessoas? Este recebe pecadores e come com eles. E Jesus, para responder a esses religiosos, irmãos e irmãs, eu peço um pouquinho de retorno aqui ao pessoal da mesa. Jesus, para responder a esses irmãos e pecadores, ele conta uma parábola composta de 3 histórias. A história da ovelha perdida, da dracma perdida e dos 2 filhos perdidos. E ao olhar para esse texto, a ênfase que o Senhor nos revela aqui, ele nos mostra o Deus que busca o perdido. O Deus que busca o perdido. Irmãos e irmãs, nós não somos melhores que aqueles meninos que assassinaram seus colegas na escola essa semana. Uma dor profunda do meu coração foi: Senhor, será que eles ouviram o Evangelho? Será que alguém pregou para eles? Irmãos, todo mundo está perdido, e é por isso que nós temos que pregar o Evangelho, porque perdidos só serão transformados pela graça do Senhor Jesus. E essas histórias do texto nos apresentam o Deus
que busca o perdido. Todo mundo que está aqui, se não é perdido, um dia foi perdido. E eu quero contar para você a boa nova, que Deus amou tanto você, que deu o Filho dele na cruz para te salvar, e ele morreu na cruz para pagar os teus pecados e ressuscitou, está sentado à destra de Deus Pai. E se você se arrepende dos seus pecados e crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, você será achado perdido, sua vida será transformada, você será justificado no tribunal de Deus, você deixará de ser inimigo de Deus, se tornará amigo dele, mas você não estará longe dele, você será adotado como filho, estará para sempre na presença do Pai. O texto nos apresenta o Deus que busca os perdidos. Pastor, que perdidos Deus veio buscar? Ao olhar para o texto, em primeiro lugar, nós aprendemos que ele veio buscar o perdido que está perdido e não sabe como voltar. O perdido que está perdido e não sabe como voltar. Pastor, quem é esse perdido? É a ovelha. Jesus, amados irmãos, começa com uma pergunta retórica: qual é o homem que, tendo 100 ovelhas, e uma delas se extravia, não deixa as 99 no deserto, e vai então por lugares escabrosos, à procura daquela que se perdeu? Tendo-a encontrado, coloca-a sobre os ombros, e volta para casa, e convida os seus amigos, e diz a eles o seguinte: alegrai-vos comigo, porque eu achei a minha ovelha que tinha perdido. E então Jesus, amados irmãos, aplica no versículo 7, leiam todos comigo o versículo 7, diz assim, vamos lá todos juntos: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Jesus aqui, irmãos, está tocando o dedo na ferida dos fariseus e dos escribas. Ele, irmãos, quando diz que ele deixou as 99 no deserto e foi em busca da que se perdeu, o Senhor explica para mim e para você que de fato nos céus há alegria por aquele que se arrepende, por aquele que reconhece o seu pecado. Os fariseus não reconheciam que eram pecadores. Eles eram tremendamente pecadores, mas eles se achavam justos. E o texto diz que há maior alegria nos céus entre os anjos de Deus por um pecador que se arrepende, do que por 99 pessoas que se acham justas e que não precisam de arrependimento. Irmãos, essa ovelha está perdida. Ela sabe que está perdida, mas ela não sabe como voltar. Veja bem que ela tem autoconsciência de si mesma, mas ela não sabe voltar para casa. Ela é o perdido que está perdido, que não sabe como voltar. E atrás desse perdido, Jesus veio para salvá-lo e deu sua vida na cruz. E ressuscitou para reconciliá-lo consigo. Pastor, quem é o perdido que se assemelha a essa ovelha perdida? Irmãos, eu acredito que são aquelas pessoas que, em dias como nós vimos no carnaval, elas vão para uma festa, para uma farra, e tomam todas, e bebem todas, e fumam todas, e experimentam toda a devassidão, a céu aberto, amado amigo e irmão, tentando preencher o vazio da sua alma e do seu coração. E muitas vezes a vida delas é tremendamente tediosa, e por isso elas têm que recorrer ao frenesi e à loucura, para sentir que há significado e alegria em suas vidas. Mas de fato o que acontece com elas é o que disse o grande literato russo Fyodor Dostoiévski: em seu coração há um vazio do tamanho de Deus. E elas podem beber, e elas podem dançar, e elas podem se prostituir, e elas podem se drogar, e nada vai preencher o vazio de suas almas. Elas precisam entender que o Filho de Deus veio ao mundo para pagar os pecados delas e saciar o vazio de seus corações. Deus busca o perdido. Ele busca o perdido que está perdido e não sabe como voltar. Se você porventura chegou aqui nessa manhã e tem andado perdido e não sabe como buscar a Deus, você busca em diversas religiões, você busca subir escadas de joelhos, você adora todas as imagens que estão diante dos seus olhos, você invoca todos os espíritos. Eu quero dizer para você que há um só Deus, a Bíblia diz, e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Se você não sabia como voltar, Ele está dizendo que morreu na cruz por você e trouxe você aqui hoje para perdoar os seus pecados, para te reconciliar com Ele, para mostrar para você que Ele veio ao teu encontro. E Ele não vai te deixar, Ele quer você na presença dEle. Deus busca o perdido. Que o Senhor te ache nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Mas o texto continua nesse belo quadro a apresentar diante de nós o Deus que busca o perdido.
Ele busca o perdido que está perdido e não sabe como voltar. Mas em segundo lugar, ele busca o perdido que está perdido e não sabe que está perdido. Que tipo de perdido o senhor busca? O perdido que está perdido e não sabe que está perdido. Pastor, quem é esse perdido? É a dracma, amado amigo e irmão. A dracma é uma moeda que vale 3,6 gramas de prata. Nos dias de Jesus as pessoas são muito pobres. Se você vê uma moeda de 3,6 gramas de prata, você é capaz de chutá-la e nem se abaixa para pegá-la. Mas numa época e num lugar onde as pessoas são muito pobres, uma mulher que tem 10 moedas daquelas, perde uma. O Senhor Jesus faz a grande pergunta: qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, vai à casa e a procura diligentemente até encontrá-la? Veja bem, amado amigo e irmão, o zelo dessa mulher. Ela acende a sua lâmpada, a sua candeia, a sua lamparina à noite, ela varre a casa todinha, ela olha debaixo da cama, ela olha debaixo do sofá, ela olha debaixo da estante, ela procura em todo lugar, freneticamente, ela está atrás da sua moeda. Pode ser que para você a moeda dela não vale nada, mas para ela aquela moeda tem valor, e ela busca aquela moeda. E diz o texto que quando ela encontra a moeda, ela chama as suas amigas e diz para elas: alegrai-vos comigo, porque achei a minha dracma, a minha moeda, que eu tinha perdido. Leiam comigo o versículo 10, vocês vão ler, 1, 2, 3, leiam para mim, podem ler, 1, 2, 3, vai sair. Eu vos afirmo, vamos lá? Irmãos e irmãs, a dracma, ela não tem consciência de si mesma. Ela está perdida e não sabe que está perdida. A dracma simboliza o perdido que está perdido e não sabe que está perdido. Há muitas pessoas que você chega para evangelizá-las e diz a elas: você precisa ser salvo. Ser salvo do quê? Eu sou uma boa pessoa, eu nunca roubei, eu nunca matei, eu nunca trafiquei, eu nunca cheirei, eu nunca adulterei. Deus tem que bater palma para mim, eu sou nota 10, sou nota 1000. Eu só não vou na igreja. Mas não precisa disso. Mas, querido amigo e irmão, essa pessoa está enganada pela sua própria autojustiça. Porque alguém não é pecador somente pelas coisas que comete, mas o pecado faz parte da natureza humana e da essência de cada um de nós. E quando você pratica obras boas com motivações equivocadas, ou seja, não glorificando a Deus e não agradecendo a Ele tudo que Ele lhe tem dado, o seu pecado ofende a santidade de Deus. Talvez você nunca adulterou publicamente, mas Jesus diz a você, varão, que se você colocou os olhos em uma mulher e a desejou impuramente no seu coração, você é um adúltero, como se tivesse ido para a cama com ela na noite de ontem. A Bíblia diz que, você diz: pastor, nunca assassinei alguém. Mas se você chamou o seu irmão de tolo, a Bíblia diz que você merece ir para o inferno. Porque qualquer pecado, ainda que seja ínfimo aos teus olhos, ofende a um Deus santo. Preste atenção, o problema do pecado, irmão, é a quem nós estamos ofendendo. E nós estamos ofendendo Deus eterno, que deu seu Filho na cruz para nos salvar. Então, meu querido amigo e irmão, não permaneça na sua cegueira. Ainda que você se ache bom aos olhos dos homens, você é pecador. Pare de tirar por base os pecados do outro. Mas você diz: mas meu vizinho é um adúltero, meu vizinho é um assassino, meu outro vizinho é um ladrão, o outro é um estelionatário. A base de comparação não é o seu vizinho. A base de comparação é o Deus eterno. E diante do Deus eterno, todos nós estamos literalmente perdidos. Queridos irmãos e irmãs, esse pecador é como um quadro que o grande pregador George Whitefield contou em sua mensagem, dizendo que esse pecador é como um cego. E ele vai, imagine um cego, ele vai caminhando rumo ao despenhadeiro. E você diz para ele: ei, você vai cair. Não, eu não vou cair, eu sei por onde eu estou andando, eu estou vendo muito bem. E você grita de lá: você está indo para a morte, você será destruído. E ele diz: não, eu sei muito bem para onde vou, confiante, eu não tenho erro algum. E você diz: mas você vai morrer. E de repente ele dá um passo final e você grita: caiu. Esse é o perdido, que está perdido e não sabe que está perdido. Ele é cego e carece da graça de Jesus. Querido, se você entrou aqui e abriu os olhos e se viu pecador, eu quero dizer para você que nunca ninguém te amou como Jesus, que Ele veio ao mundo e deu a vida na cruz
para pagar os teus pecados. Se arrependa hoje, o Senhor abrirá teus olhos e você deixará de ser perdido, será achado para a glória e honra do nome de Jesus. Deus busca o perdido que está perdido e não sabe como voltar, mas busca o perdido que está perdido e não sabe que está perdido. Pastor, haverá um outro tipo de perdido que o Senhor buscará? O Senhor apresenta no texto que Deus busca o perdido que está perdido e sabe como voltar. O perdido que está perdido e sabe como voltar. Jesus entra, amados irmãos, numa das histórias mais dramáticas e belas do Evangelho, quando ele começa a contar a parábola dos 2 filhos. Ele diz que certo homem tem 2 filhos. O mais moço deles diz: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. Isso aqui, amados irmãos, era muito sério, porque a identidade de um homem estava ligada à sua terra. E o filho primogênito, quando o pai morria, tinha direito a receber 2/3 da herança para preservar a terra e o nome da família. Se eles eram só 2, o mais novo ficaria com 1/3. Mas pedir 1/3 da herança ao pai é dizer ao pai: eu quero que o senhor morra, eu quero que o senhor se exploda. É mais ou menos isso. Porque alguém só recebia a herança depois que o pai morria. Então, quando ele pede a parte que lhe cabe, ele está dizendo: pai, eu não quero nada com o senhor. E se Deus fosse como eu e você, esse homem teria sido fulminado naquele exato momento. Mas a Bíblia diz que esse pai é bondoso demais. Ele é obrigado, amado irmão, a fazer alguma coisa, vender parte da terra, o que era para o judeu como que tirar um pedaço de si. Porque o judeu, a identidade do judeu estava ligada à sua terra, era uma herança de Deus. E ele vende parte da terra e dá para o filho o dinheiro que lhe cabe. E a Bíblia diz então que aquele louco não espera passar muitos dias e ele vai embora. E vai para uma terra muito, muito, muito distante. Ele não quer saber do pai, ele quer ficar longe do pai. E diz-nos a Bíblia que ele chegou ali naquela terra muito distante e gastou tudo que tinha. Com prostitutas, com falsos amigos, com bebedeira. Ele caiu na gandaia, literalmente, irmão, na balada, em todo tipo de pecado. Encheu a cara, tomou todas e acabou com tudo que tinha. E como todo inteligente que gasta o seu dinheiro frivolamente sabe, acabou-se o dinheiro, acabaram-se os amigos. Todos desapareceram. E aquele moço começa a passar fome. E ele agora não sabe o que fazer. Então ele vai, encontra um homem daquela terra, porque é uma grande fome naquele país. E ele pede um emprego para aquele homem. E o homem falou assim: vai lá cuidar dos meus porcos, depois eu vejo se eu consigo arrumar alguma coisa para você. Mas alfarrobas para os porcos há, mas ele não come nem da palha que os porcos comem. Ele diz que vê os porcos comendo e ninguém lhe dá nada. Ele está quase morrendo de fome. Então, lá naquele momento de angústia e miséria, ele se lembra: lá na casa do meu papai, os trabalhadores, aqueles que são empregados temporários para a colheita, têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. É claro que meu pai não vai me receber como filho mais, mas meu pai é a pessoa mais misericordiosa que existe. Eu vou voltar e vou falar com ele o seguinte: papai, eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas o senhor não me daria um emprego, para pelo menos eu sobreviver e talvez tentar pagar a dívida que eu tenho com o senhor? E ele então, amado irmão, movido por Deus, resolve voltar. Imagine aquele jovem caminhando, irmão, centenas de quilômetros. Ele já não é mais aquele moço gordo, alegre, bem vestido, que saiu da casa do pai. Agora ele está magro, não por causa de dieta, por causa de fome. Parece que a sua pele é desenhada ao redor dos ossos. Ele está demacrado, seus olhos são fundos, ele cheira a morte. E de repente então, ele vai caminhando como que cambaleando, e parece que vai chegar em casa. E quando ele aponta longe no horizonte, a Bíblia nos conta no versículo 20, um dos mais lindos das Escrituras, que vinha ele ainda longe, e seu pai o avistou. Olhe bem, lá vem ele, está diante dos nossos olhos. E o pai, compadecido, correndo, o abraçou e o beijou. O pai perdoa o pecador. E ele então, movido pelo amor do pai, disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho.
Mas o pai manda os serventes virem ao encontro e diz para ele: coloca nele a melhor roupa, coloca nele o anel que é o selo da família, ele é príncipe, calça sandália nos pés, mata o novilho gordo, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Preste bastante atenção, irmão, não é comum um pai de família correr naqueles dias. Autoridades andam devagar e de maneira lenta. Aquele homem era o líder da vila. Ele podia rejeitar aquele filho merecia açoites. Mas diz a Bíblia que o seu amor é tão maravilhoso. E esse é o amor de nosso Deus e Pai, que Ele vê o seu filho pecador ainda longe, Ele perdoa o filho, Ele corre, beija, abraça e recebe o filho. Mas Ele não só perdoa o filho, Ele restaura o filho, a condição de filho. Ele dá para ele uma roupa boa, Ele dá para ele o anel que é o selo da família, Ele coloca uma sandália nos pés. Depois o rapaz toma banho e volta a ser filho. Ele é filho, não é bastardo, nem é amado amigo e irmão, empregado, é filho, restaurado. Mas esse pai celebra. Naqueles dias muita gente não mata fácil o novilho gordo. Aquele povo não era tão farto como nós somos do Brasil, irmãos. E ele então manda matar o novilho gordo, o que é algo muito grande, faz uma imensa festa naquele lugar. Nós aprendemos que Deus busca o perdido que está perdido e sabe como voltar. Pastor, quem é esse perdido? É você, que um dia veio à igreja, pegou um desses instrumentos e tocou no louvor, e agora vem para a igreja uma vez por ano só. É você. É você que um dia liderou talvez a UPH, a SAF, a UPA, a Mocidade ou a UCP, mas agora o seu coração gelou. Você fala: Deus é uma coisa só que eu tenho que ver de vez em quando, e você esquece que nunca ninguém te amou como o Senhor, que o Senhor deu a vida na cruz para te salvar, que esse mundo não vai te dar nada, esse mundo só te dá algo enquanto você tem dinheiro, enquanto você tem influência, enquanto você tem beleza. Quando essas coisas acabam, você fica só e jogado de lado. Preste atenção, o Senhor amou você, e se você é o perdido que está perdido e sabe como voltar, arrependa-se hoje do seu pecado. O Senhor te avistou de longe, o Senhor disse: eu amo você, eu mandei meu filho para morrer na cruz por você. Meu querido, sinta o beijo, sinta o abraço, veja a roupa, louve ao Senhor. O Senhor achou você, e Ele não vai deixar você ir mais embora. Ele te ama, Ele deu Cristo na cruz em seu lugar. Se você se afastou, se você se perdeu, bem-vindo de volta para casa. Os braços do Senhor estão abertos, consequentemente os nossos também. Você faz parte dessa família, o Senhor ama você, nós amamos você. Seja bem-vindo em nome de Jesus ao seu lar. E a sua casa nunca mais vai embora. Aqui é o seu lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Você é algum destes perdidos? Pastor, porventura haverá mais algum perdido? Nós já conhecemos o perdido que estava perdido e não sabia como voltar. Conhecemos o perdido que estava perdido e nem sabia que estava perdido. Conhecemos o perdido que estava perdido e sabia o caminho de volta. O Senhor o trouxe, louvado seja Deus. Pastor, mas há mais algum perdido? Sim, irmãos, infelizmente. E talvez esse seja o que passa por uma situação mais grave. O perdido que está perdido na casa de seu próprio pai. Qual é o último perdido ao qual o Senhor Jesus veio buscar? O perdido que está perdido na casa do seu próprio pai. Irmãos, isso é dramático e angustiante. Você já parou para pensar que uma pessoa que frequentou a igreja a vida inteira, desde menino, até mais de 70, 80, 90 anos de idade, essa pessoa vai arder no fogo do inferno? Irmãos, quando eu era adolescente, na minha igreja, uma igreja tradicional de origem, me deu angústia um dia que eu vi um irmão que eu achei que era membro da igreja, e alguém me disse: não, ele tem 80 anos e nunca teve coragem de professar a fé. Ele não faltava um domingo da igreja, e ele nunca tinha professado a fé. Eu falei: Deus, se esse homem for para o inferno, é a coisa mais terrível que existe, porque ele ouviu o evangelho todos os domingos durante 80 anos.
Era alguém que estava perdido dentro da casa de seu próprio pai. E esse aqui, irmãos, é o irmão mais velho. A Bíblia nos conta que a festa corre solta. Há uma grande alegria na casa daquele pai. E aí chega o mais velho, austero, vindo do campo. O pai está gastando agora a parte do dinheiro que seria a herança dele. Ele tinha que ter dado a vida e ido atrás do seu irmão. Esse era o papel que se esperava do mais velho. Mas ainda bem que nosso irmão mais velho, a custa própria, veio a esse mundo e deu sua vida na cruz para nos salvar. Jesus nosso Senhor. Mas esse irmão mais velho é diferente do nosso irmão mais velho. Ele chega e ouve aquele barulho, aquela bagunça, aquela algazarra, todo mundo da vila chegando, a barulho, a dança, a festa, a alegria. Ele pergunta para um criado: o que está acontecendo aqui? Nunca vi esse barulho aqui em casa? E aí o servente diz: não te conto a benção, você não está sabendo? Seu irmão que ficou tantos anos fora, voltou. Seu pai o restaurou, matou o novilho cevado e está fazendo uma festa. Que bom que você chegou para celebrar. Ele falou: eu não acredito nisso. É um absurdo um negócio como esse. Eu não acredito, esse maluco voltou e papai teve coragem de gastar com esse miserável tudo que a gente tinha. Isso é uma loucura, é uma sandice. Papai está fora de si. E de repente então os serventes contam para o pai. E a Bíblia nos conta que o pai, irmãos, o mesmo pai, o pai que vai atrás da ovelha perdida, o pai que vai atrás da dracma perdida, o pai que vai atrás do filho perdulário perdido, o pai sai de casa e vai atrás daquele que está perdido na casa do pai, e procurava conciliá-lo, amados irmãos e irmãs. E aquele homem nos mostra que o perdido que está perdido na casa do seu próprio pai é caracterizado pela ira. O pai diz: vamos entrar, meu filho. Não entro nessa casa de jeito nenhum. Ele é irado. Há pessoas que estão na igreja, irmãos, e são iradas. Eu me assusto e tenho pena de irmãos que entram na igreja com a cara moada e saem com a cara moada. Eles não entenderam o perdão de Deus. Eles têm um coração irado. A ira domina a alma deles, porque eles não estão sendo reconhecidos, porque eles não estão sendo aplaudidos, porque eles não estão sendo exaltados. Quem tem que ser exaltado é o Pai. Ele está com raiva, ele está irado. Mas outra característica desse perdido que está perdido na casa do seu próprio pai é que ele demonstra que ele não serve a Deus por gratidão e amor. Ele serve para receber algo em troca. Há tantos anos que te sirvo e não me deste um cabrito sequer para celebrar com os meus amigos. O que ele está dizendo? Ele não ama o pai. Ele não serve o pai por amor. Ele não entendeu que ele é salvo de graça e agora ele tem que doar tudo o que tem. Não, ele serve para ganhar algo em troca. E quando ele não ganha em troca aquilo que ele acha que ele deveria ganhar, ele fica irado e diz: eu não fiz o bem de jeito nenhum. Filho mais velho, irado, serve por interesse próprio, não serve por amor para glorificar a Deus, serve para ser aplaudido e reconhecido. Mas outra característica dele é que ele se considera superior ao seu irmão. Vê esse seu filho aí, que gastou dinheiro com prostitutas e vagabundos, e você mata para ele o novilho gordo. Que absurdo. A pessoa acabou de chegar na igreja, o pastor já está dando a oportunidade. Você é muito melhor que essa pessoa, né? Impressionante. Fico perplexo, aplausos para você. Quem é melhor do que o outro, irmão? Diante do tribunal de Deus, todos nós somos iguais. E se eu e você não estamos na prática do pecado como outros, é porque a graça de Deus tem nos preservado. Ninguém é superior ao outro. Nada nos faz superior ao outro. No reino de Cristo não há direito à antiguidade. Nós somos remidos pelo sangue de Cristo Jesus. Mas outra característica é que esse moço não confia no amor do pai. O pai diz para ele: meu filho, você sempre está comigo. Irmão, preste atenção, a bênção não é o tesouro, a maior bênção é o pai. Se você está com o pai, você tem que ser a pessoa mais feliz da terra. Se o pai te amou e deu Cristo na cruz por você, ninguém tira você das mãos do pai.
Então pare de murmurar, pare de viver como alguém feliz, pare de olhar para as circunstâncias. Cristo deu a vida na cruz por você, você já tem o Pai. Meu filho, tu sempre estás comigo. Ele tem a maior bênção e nem percebeu. Tudo que é meu é teu. Quem tem o Pai tem tudo, irmãos. O Pai é dono de todas as coisas e nós podemos servi-lo em qualquer lugar. Nós já recebemos a nossa herança, nós já recebemos a nossa bênção, nós já recebemos a grande salvação das mãos do Pai e ninguém nos tira. E o Pai mostra para ele que ele precisa ser misericordioso, que ele tem que parar de olhar para si e agradecer porque ele tem o Pai. E ele não é valoroso por causa das coisas que ele faz ou vai receber. Ele é valoroso porque Deus o amou e deu o Filho na cruz por ele. Ele é a pessoa mais amada da terra. E o Pai diz: porque você já tem tudo, então se alegre, porque seu irmão voltou. Seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Irmãos, essa pregação é como dar um murro na boca do estômago dos fariseus. Porque eles se acham bons, eles se acham melhores, eles são fariseus de terceira, quarta, quinta, 10ª geração, na verdade. Então eles se acham muito bons, para eles não vale o amor do Pai. Então Jesus é como se desse um golpe na boca do estômago deles, para que eles acordassem e dissessem: uau, nós pecamos, nós temos que nos arrepender. Sabe qual é a tristeza do texto? Jesus está dizendo para os religiosos: agora é com vocês, o que vocês vão fazer? Vocês vão ficar do lado de fora reclamando? Ou vocês vão voltar para a casa do Pai? Irmão, me dá angústia pensar que alguém que eu tenha tido o privilégio de pastorear não vai entrar no reino de Deus. Se você está aqui e você não entende que a maior bênção que você tem é Jesus, você se arrependeu dos seus pecados e você já tem Cristo, e não precisa viver amuado se comparando com os outros, ou achando que Deus é injusto com você. Se você não entende o tamanho da salvação que recebeu, você pode ter sido membro da igreja a vida inteira, e no dia final não está no reino de Cristo, no reino de Deus. O pior perdido é o perdido que está perdido na casa do seu próprio Pai. Mas eu quero dizer para você que se você é esse perdido, até para você, o Pai saiu de casa, Jesus desceu da glória. E se você foi membro da igreja a vida inteira e não era crente, e hoje o Espírito Santo está mostrando para você: se arrependa dos seus pecados, crê em Jesus. O Pai saiu de casa, Ele não abre mão de você. Ele quer reconciliar você com Ele. Ele quer te dar a vida eterna. Ele quer fazer de você não uma pessoa amuada, enjoada, da cara fechada. Ele quer fazer de você uma pessoa alegre, uma pessoa abençoada, uma pessoa que entende que já recebeu a maior bênção que qualquer pecador podia receber, quer ter Jesus e o Espírito no coração, e você é feliz e não precisa de nada mais para ser feliz. O Pai quer você, quer mudar a sua vida, quer dar a você a sua salvação. Ao olhar para essa mensagem, pregada com intensidade nessa manhã, eu quero perguntar para você: está posto o quadro, que tipo de perdido é você? Ou foi você? Você é o perdido que estava perdido e não sabia como voltar? Você é o perdido que estava perdido e nem sabia que estava perdido? Você é o perdido que estava perdido e sabia como voltar e voltou pela graça de Deus? Ou você é o perdido que está perdido aqui na casa do próprio Pai? Nessa manhã, eu quero dizer para você que nunca ninguém te amou como Jesus. Ele veio por você, Ele morreu no seu lugar, Ele nasceu numa manjedoura, morreu numa cruz, ressuscitou de uma sepultura, subiu aos céus, porque Ele te ama, quer te reconciliar com Deus, quer te dar a vida eterna. Nessa manhã, em nome de Jesus, não saia daqui sem ter a certeza de que você foi achado, mas ouça Jesus dizer: vinde a mim, todos vós, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Corra para os braços do Senhor,
porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Que você seja achado hoje pela fé, em nome de Jesus. Amém.